pessoal, para os alunos, quando que a informática começou, entendeu? Assim, quando que ela começou nesse modelo eletrônico, né? Nesse modelo de máquina que permite armazenar dados e ser recuperado. Quando que esse processo aconteceu? Então, as minhas primeiras aulas, elas tratam desse assunto. Na verdade, é até um pouco antes desse tema, quando eu falo para eles que o homem sempre precisou dessa ideia de calcular, de somar, de controlar, e na época não tinha máquina, então eu dei uma apresentação para os alunos de como que isso era feito e tal. Mas o foco principal é o computador, é a parte eletrônica nossa aqui, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes nesse ponto agora ainda, Luiz, porque eu espero que alguns alunos ainda cheguem entre hoje, aí, quem sabe na semana que vem, mas caso não chegue aí eu faço sim um apanhado geral para você estar por dentro e também vou passar o material para você, tá bom? Eu estou colocando aí na tela da nossa apresentação na aula de hoje, basicamente, uma referência, Luiz, de quando os computadores eles começaram a ser apresentados para a sociedade, né, para as empresas, tá bom? Então, a gente tem aí algumas datas que são referências para nós, tá? 1950 é uma data especial nesse sentido. Não foi o primeiro computador a ser lançado em 1950, tá bom? 1970 foi um ponto importante para nós. Tivemos um avanço da eletrônica que acabou revolucionando as máquinas eletrônicas, os equipamentos e também os computadores, tá bom? 1980, para mim, é uma data simbólica, uma data especial. Por quê? Porque é quando algumas empresas começam a aparecer, empresas essas que hoje são referência no mundo, tá bom? Então, por exemplo, é a Apple, é a Microsoft, tá? E a Intel. Essas empresas elas começam a aparecer no final dos anos 70, tá? E início dos anos 80. Então, a gente está no ano de 2020. Hoje, em 2020, essas empresas são é, respeitadas no mercado, são referência de tecnologia, tá bom? Mas de 80 para cá não mudou nada, né? Não surgiu nada? Surgiu sim, e surgiu muita coisa, tá? Por exemplo, ó, nós podemos destacar aí a Google, né? A Google, ela é uma empresa que ela surge nesse período aqui, de 90 para cá. Tá? Então, aqui a gente tem a Google, tem Facebook, tem várias outras empresas relacionadas, e todas elas geralmente relacionadas à tecnologia de internet. Tá? Então, no nosso curso, a gente faz um estudo para a gente entender um pouquinho como que aconteceu toda essa evolução. Tá? Eu faço isso e falo isso em 2, 3 aulas, no máximo, não estendo muito. Mas, na realidade, falei para o Pedro isso, seria ideal, seria importante que a gente fizesse um estudo pessoal mais profundo sobre isso. No caso, vocês dois aí, por exemplo, poderia pegar lá e falar, bom, deixa eu ver quais eram as empresas nos anos 80, ou deixa eu ver quais eram as empresas no ano 2000, né? Ou deixa eu ver quando é que a Facebook ela foi lançada, e quem lançou e por que lançou. Então, na verdade, cada história dessas empresas, dessas tecnologias, vão nos dando uma condição de conhecimento informática muito forte, muito grande. O nosso curso é voltado para a área de PC, né? Para a área de computadores pessoais. Então, assim, tudo que está relacionado com PC nos interessa. Então, nos interessa o Windows, nos interessa a internet, nos interessa os fabricantes de placa-mãe, né? Todo fabricante de placa-mãe nos interessa, porque a gente precisa saber disso. Mas essa aqui é uma parte que eu tô passando para você, Luiz, porque na semana passada eu fui direto a um conteúdo lá e não abordei isso para você. E se a gente tiver algum aluno novo, aí eu volto um pouco para passar esse ponto aqui, tá bom? Bom, gente, seguindo a nossa aula, então, é, Pedro, você
quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida da questão dos cálculos? Você encontrou alguma dificuldade? Quer que eu faça alguma conta para você ver ou está tranquilo? Não, professor, precisa não. Tá bom, então. Tá legal. Então é assim, gente, ó. A questão aqui, né, dos números, né? A questão do sistema decimal ou sistema binário, o sistema hexadecimal, por que que a gente aprende isso no curso de informática, professor? Por que que você fala sobre isso no nosso curso que é de conserto de computador? É porque, na verdade, pessoal, o computador, a gente usa ele para acessar dados, né? Para acessar dados da internet, para gravar dados, para gravar fotos, para gravar filmes. Então, quando a gente fala de dados, tá? Se a gente for ao pé da letra, ver como que o computador enxerga esses dados, na verdade, o que a gente vai conseguir enxergar é que o computador enxerga milhares e milhares e milhares e milhares de combinações de uns e zeros, e esses números serão transformados por meio da eletrônica em sinais digitais. E aí, a partir daí, esses dados, né, esses sinais digitais vão circular no computador, tá bom, gente? Vai circular, por exemplo, ó, do teclado para a tela do computador, ou da tela do computador quando eu salvar para o HD, tá? Ou do HD, quando eu peço para ele imprimir, que ele vai para a impressora. Então, todo esse processo, todo esse trâmite, né, dos dados indo de um lugar para o outro, de um dispositivo para o outro, quando ele vai na placa eletrônica, né, quando ele vai na placa, ele obrigatoriamente tem que se tornar sinal elétrico, sinal digital, tá bom? E aí o sinal digital, gente, só pode ter dois estados, tá bom? Ou ele existe, é o número um, ou ele não existe, é o número zero. Então, por que, né, a gente fala de números, tá? Por que a gente fala de matemática? É porque, na verdade, a gente está aprendendo a entender como o computador funciona, né? O nosso foco é entender como que a gente vai consertar o computador e, no fundo, tudo isso que a gente faz é porque a gente quer entender uma máquina que opera dados. Então, é muito importante que a gente entenda essa ideia de dados, tá bom? Bom, a questão de cálculo, eu apresentei alguns cálculos na semana passada, né? Aí, no caso, o Luiz já tinha conseguido acompanhar bem. E eu cheguei a abrir para vocês a tabela ASCII, tá? Eu abri uma tabela, ela está aqui comigo, a tabela ASCII, tá? E a ideia de apresentar a tabela ASCII, né, é a ideia de você entender que um símbolo que o computador consegue representar, por exemplo, a letra A, tá? Ou outro exemplo, ó, o arroba, tá vendo? Ó? Ou outro exemplo, sinal de exclamação, tá vendo? Ou seja, um símbolo que o computador consegue representar na tela do computador, na impressora. Esse símbolo, ele na realidade é fruto de um conjunto de códigos que o computador manipula e como processo final para o usuário, para nós, ele mostra o símbolo, tá bom? Eu posso dizer para vocês, posso afirmar para vocês que esses símbolos aqui, ó, na realidade, não representam quase nada para o computador, porque o que representa para o computador são os códigos binários, tá bom? São os códigos binários. Aí, então, gente, o que que acontece, ó? A gente então tem no computador, eu vou sair aqui que eu vou abrir a tabela ASCII para vocês, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui. Aí o que acontece? A gente tem então, pessoal, através da tabela ASCII, uma representação, né, daquele símbolo que a gente quer usar, né? Qual é o código que a gente precisa emitir para o computador, tá? Então eu tenho um símbolo lá e eu vou usar aquele símbolo. Na prática, eu vou emitir um código para o computador e aí ele vai trabalhar aquela informação, aquele dado, tá bom? Lembrando que, como eu falei, o computador ele não precisaria disso, tá bom? Ele não precisaria desse símbolo.
Nós usamos, nós precisamos, tá bom? Então, essa tabela ela existe, né? Essa tabela a gente utiliza ela, tá? E o computador tem isso gravado num chip, tem isso gravado no seu circuito eletrônico. Quando ele recebe aquele código, ele consegue fazer uma representação daquele símbolo. Então, pessoal, quando eu digito, por exemplo, a palavra dia, né, em que eu uso a letra D, a letra I e a letra A, na prática eu estou mandando um conjunto de código para o computador. Eu mando esse código 01000100 e esse código será transformado em sinais elétricos, sinais digitais, tá bom? A palavrinha ASCII, em que eu estou falando ASCII, né? É uma tabela de uso internacional dos equipamentos eletrônicos, não apenas de computadores, tá? Muitos equipamentos eletrônicos digitais que manipulam dados têm como referência a tabela ASCII. Esse ASCII aqui, gente, ele vem da palavrinha do inglês, da frase, ó, Standard Code for Information Interchange, que em português aqui é algo semelhante que você dizer código padrão americano para intercâmbio de informação, tá bom? Bom, professor, isso daí tem que decorar? Não, não precisa se preocupar, gente, não tem que decorar. O que nós temos que aqui é discutir esse assunto, é entender, é ver se tem sentido, né? Ver se a gente está conseguindo compreender, e aí, com o tempo, vocês vão entendendo melhor aonde tudo isso é aplicado, tá ok? Bom, eu vou fazer aqui uma situação, então, um exemplo rapidinho para vocês, abrindo aqui meu bloco de notas, tá bom? Então, eu vou abrir meu bloco de notas aqui e eu vou digitar uma palavra, tá vendo? Ó? Eu vou digitar aqui a palavra dia, ok? Vou digitar dia tudo em maiúsculo, tá? O que o computador vai receber é isso aqui, gente, ó. A letra D de dado maiúscula e um detalhe, tá, pessoal? O código da letra D maiúscula não é o mesmo código que a letra D minúscula, ó. Ó a letra D aqui, ó. O código, ó, minúsculo, né? Ó, o código é diferente. Se você comparar um código com outro, você vai perceber que ele não é igual. Então, o código da letra D, né? O código da letra D, ele... Deixa eu mostrar aqui para vocês, desculpa. Aqui, gente, ó. Eu estou pegando o código da letra D maiúscula. Se você comparar com o código da letra D minúscula, você vai perceber que ele é diferente. Tá vendo? Então, eu vou pegar esse código da letra D aqui, ó, vou copiar ele e eu vou colocar ele lá onde eu coloquei a palavra dia. Para, na verdade, a gente ver o que o computador vê. O computador vê isso. Ele enxerga isso, tá vendo? E agora, e só que isso daqui, pessoal, é referente só à letra D, né? O da letra I é outro código. Aí eu tenho que ir lá na tabela ASCII, certo? E aí eu vou pegar a letra I, maiúscula. O código dela é esse. Ótimo. Agora eu vou voltar lá no nosso bloco de notas e vou colocar o código da letra I, que corresponde a isso, ok? E agora o código da letra A, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, aí vocês puderem responder, se souberem responder, é legal, tá? Estou copiando aqui o código da letra A e vou colocar lá no bloco de notas. Então, gente, toda vez que você digita dia, em tese, o que o computador enxerga é isso, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém consegue me explicar o que é byte? Pode ser, Luiz? Consegue explicar? Não sei não, professor, o que é isso. Não, tá, né? Ô Pedro, nós já falamos um pouco sobre isso. Você consegue explicar, dar uma ideia do que é byte? São 8 números? São 8 números? 8. Deixa eu ver, pessoal. Tudo bem. Esse assunto que eu estou conversando com vocês, enquanto o Pedro está pensando lá, tá, gente? Nós vamos discutir ele até o último dia de aula. É lógico que até o último dia de aula a gente vai ver bastante coisa, mas tem algumas coisas que, tipo assim, a gente vai ter que deixar muito claro para nós, tá bom? Esse aqui é um deles, então fiquem tranquilos, eu não espero que hoje
a gente já consiga entender tudo sobre esse assunto, tá certo? Fiquem sossegados, tá? Se tipo, achar que está muito confuso e tal, porque eu não aprendi tudo isso em uma, duas, três aulas, tá bom? E aí, Pedro? São oito números binários, professor? 8 números binários, ótimo. É, É isso aí, 8 números binários. Bom, é lógico que a resposta do Pedro está certa, mas ainda fica uma dúvida no ar, né? Tipo, bom, e aí, né? E aí? Tá bom, gente? Então, eu vou tentar aqui esclarecer para vocês, tá? O que acontece, pessoal? É, Quando a gente fala número binário, tá? Quando você fala binário, você está falando de 0 ou 1, tá bom? É isso que você está falando. Número binário, professor, você está falando de 0 ou 1, tá? Se você falar, professor, eu tenho dois números binários, eu tenho dois números binários, eu imagino que você tenha dois zeros, ou então você tem 0 e 1, ou você tem 1 e 0, ou você tem 1 e 1. Olha lá, ó. Tudo isso que eu mostrei para vocês, pessoal, são dois números binários, tá vendo? E se você me falar que você tem três números binários, eu imagino que você tenha 0, 0, 0, ou 0, 0, 1, ou 0, 1, 0. Percebam que a combinação aqui, ela já fica maior, ó. Eu consigo combinar aqui, ó, diversas situações. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ok? E por aí vai. Então, se você me falar que você tem quatro números binários, essa combinação ela é maior ainda. Eu consigo apresentar mais números, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Número binário, que nós sabemos que é o 0 e 1, né? É uma forma da gente escrever um valor, que não dá para me saber exatamente quanto está aqui, porque eu só estou vendo 0 e 1, a gente não consegue entender essa linguagem, a não ser que eu faça uma conversão. Agora, e quando você fala para mim que você tem 8 números, tá? Ó, igual o Pedro falou, 8 números binários, que são 8 números binários, pessoal? 8 números binários é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8 números binários, tá vendo? É sempre esse, professor? Claro que não, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá vendo? E aqui, gente, ó, eu vou poder ter várias combinações. Tá vendo? Ó? Reparem que eu não estou repetindo a combinação de números binários, ó. Pode ver, ó. Eu estou digitando números binários, ó, diferente, tá? No entanto, todos eles são 8 números binários. Foi o que o Pedro falou para mim. O que acontece aqui, pessoal, é que eu vou combinar com vocês isso, ó. Essa aqui, ó, vai ser a letra D de dado. E essa aqui é a letra A. E essa é a letra I. Então, a letra I. A gente vai anotar isso aqui, pessoal, como se fosse a nossa referência. A gente não vai esquecer isso daqui. Então, o que acontece se eu chegasse em termos de código, e eu falasse para vocês assim, ó, vou mandar para você uma informação. Tá vendo, ó? Eu vou te mandar uma informação. Que informação que é essa, pessoal? Ela seria a sequência aqui, ó, dos números binários, tá vendo? Que se você me falar qual é a letra correspondente a ela, a gente vai chegar na letra D, a letra I e A. Juntando tudo isso, pessoal, a gente teria dia. Então, veja bem, ó, combinando esses códigos, a gente consegue representar símbolos, tá bom? Pedro, e no caso aí, Luiz, a pergunta é, né, por que 8 dígitos, tá bom? Por que não ser 10, professor? Por que não ser 5? Por que tem que ser 8, tá? Então, pessoal, através da tabela ASCII, utilizando os 8 números, é possível a gente representar
todos os números e todos os símbolos que a gente conhece, tá bom? Então, eu não estou mostrando ela completinha aqui para vocês, mas ela vai começar no 000, onde o 000 dela é nulo, ou seja, ela não representa um símbolo. Aí ela tem vários códigos, tá vendo? São códigos que não são imprimíveis, não são letras, não são nada, tá vendo? Aí depois ela traz símbolos e começa a trazer símbolos que a gente conhece e teclas do teclado. A tecla Enter tem um código, a tecla ESC tem um código e por aí vai, tá bom? E aí os símbolos que a gente usa, tá vendo? Ó? Além dos símbolos que a gente usa, aí tem o quê? Tem o alfabeto normal que eu estou mostrando para vocês. A, B, C, D, F, os sinais, o número. Então, reparem, gente, ó, o número, o símbolo número, ele tem um código para ele. Então, pessoal, eu vou diminuir aqui para vocês verem ela. Estou tirando o zoom, tá vendo? Ó? Então, gente, ó, para representar todos os símbolos que a gente costuma usar, tá? Ó, olha lá, para representar todos esses símbolos que a gente usa, tá bom? Vou aumentar de novo, tá? Ó. Pronto, ó. Pessoal, para representar todos esses números que a gente usa, eu preciso de apenas 8 dígitos. O menor número que eu vou usar é o número 0, tá? Quanto que é 0 em binário, professor? 0 em binário é representado por 8 zeros. Quando eu falar que ele é um byte, foi o que o Pedro falou. O Pedro falou para mim que um byte são 8 números binários, tá bom? Então, quando você fala para mim 0, quando eu vou representar ele em binário, obrigatoriamente eu tenho que colocar zeros à esquerda, 8, tá bom? Quando você fala para mim o número 5, o número 2, pessoal, nós fizemos uma conta lá, tá? Na aula passada, vou usar aqui o número menor, tá? Vou usar o número 5, tá? Que é mais fácil para fazer conta. O número 5 binário, gente, ele é isso daqui, ó. O número 5 binário, ele vai ser isso, ó. Vou fazer aqui rapidinho com vocês, ó. Pega o número 5, pega o número 5, divido por 2, vai dar 2, tá vendo? Ó? 2 vezes 2 vai dar 4, 5 menos 4 sobrou 1. Aqui tem 2, pega o 2, divido por 2, vai dar 1, 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0. Ou seja, ó, esse aqui é o primeiro número, esse aqui é o segundo número e esse é o terceiro número. Isso aqui nós fizemos na aula passada. Então, vocês acompanharam direitinho, inclusive o Luiz. Então, pessoal, o que acontece? Ó, quando eu falo 5 em decimal, você responde para mim assim, ó. Você responde para mim assim, ó. Tá vendo? Só que tem um detalhe. Pessoal, o Pedro falou para nós que o número 1 byte tem quanto, gente? Tem 8 números binários. Tá vendo? Como isso daqui é um byte, é um símbolo agora, tá? Ele vai representar uma letra, eu sou obrigado aqui, ó, a preencher com zeros à esquerda até eu ter os 8 números binários. Tá vendo, ó? Se você contar aqui agora, tem 8 números. Então é assim, gente, ó, na tabela ASCII, toda letra, tá, ó, todo símbolo, ele vai ter 8 números binários, tá bom? A gente vai falar assim, professor, mas o 0 à esquerda, ele não conta, não tem valor. Então, ele não tem valor mesmo, gente. Na eletrônica, ele é ausência de sinal elétrico. Mas é importante informar ele para que não haja dúvida, para que não tenha dúvida sobre isso, tá bom? Então, toda vez que você fala para mim uma letra, qualquer letra que você falar, ou um símbolo, tá vendo? Ó? Qualquer símbolo que você falar, eu vou dizer que ele é um byte. Pessoal, então a resposta do Pedro está correta, tá bom? O que é um byte, professor? São 8 dígitos binários, tá bom? Um byte pode ser uma letra, pode ser um símbolo, né? O arroba é um símbolo, mas o arroba é um byte.
Tá vendo? Pode ser uma tecla, tá? Toda vez que você pressionar a tecla Enter, tá bom? Você está informando um byte para o computador. Se você pressionar a seta para a direita, você está informando um byte para o computador. Tá bom, gente? Então é assim, byte, ele representa 8 símbolos, tá? 8 números binários, que na verdade esses números binários vão representar letra, tecla e símbolo. E vai ser sempre assim. Mesmo que o número binário, ó, seja um número pequeno, número 5, tá bom? Se vocês olharem com cuidado aí no Google, se vocês olharem o material que eu enviei para vocês, ó, se vocês olharem a tabela ASCII, você vai ver que alguns números decimal lá, ó, é pequeno, ó. Não preenche tudo, ó, fica com 0, ó. No entanto, se você contar quantos números binários tem, você vai perceber que tem sempre 8, sempre 8. Pessoal, então, vocês têm que fazer essa associação que o Pedro falou, tá? Ó, 1 byte é 8 bits, 1 byte são 8 bits, 1 byte são 8 bits, tá bom? Pessoal, eu vou escrever uma palavra aqui, ó, oi. Quantos bytes eu tenho aí? Eu tenho 2 bytes. Quantos bits eu tenho aqui, gente? 16 bits. É isso que o computador enxerga. Tá vendo? Ok? Eu vou mostrar para vocês a ideia do bytes aqui, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês o computador contando. Antes de eu mostrar, eu vou colocar boa tarde. Vamos contar quantos bytes tem? Ó, 1 byte, 2, 3, 4, que o espaço conta, tá, pessoal? 4, ok? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ok? Então, ele conta. Ok? Então, ele conta. Gente, ó, agora eu queria mostrar para vocês aqui o meu computador, a minha máquina, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha máquina. Eu vou mostrar para vocês da minha máquina o meu HD, o meu disco C, tá? O meu disco C. Tá certo. Tá aqui meu disco C, ó. Ok. Acharam meu disco C aqui, gente? Ó, eu vou pedir para ele mostrar para mim quanto tem de dados aí. Eu vou pedir propriedades. Dá uma lida nesse número aqui, pessoal. Ó. Dá uma olhada nesse número aqui. Ó. Espaço livre. Olha o espaço livre. Ó. 91 bilhões. Tá vendo? Eu passando o mouse aqui. Ó. 91 bilhões 606 milhões, tá vendo? Ó? 606 milhões, 626.304 bytes, tá bom? Mas você não fala isso. Você fala assim, ó. Nossa, professor, o seu computador tem 85 GB ou 90 GB, tá bom? Então, pessoal, gigabytes é uma forma, né, ó, de falar milhares e milhares de milhares, milhões de bytes, tá vendo? Gigabyte. Então, gigabyte, kbyte, megabyte é uma forma de quantificar esses dados, tá bom? Pessoal, eu vou ter que adiantar aqui, porque a gente está com o nosso tempo corrido aqui na live. Ele já vai querer cortar a gente já já. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta, Luiz, sobre esse tema? Não, professor, eu tô Tá, entendendo bem aqui. tá bom, então. Eu queria aqui, para a gente fazer uma parte um pouquinho mais prática, eu queria mostrar umas imagens para vocês aqui. Estou abrindo elas aqui agora. Então, só para descrever para vocês um pouco aqui de como que a gente vai trabalhar no reconhecimento do computador, tá, pessoal? Então, a gente está vendo aqui, ó, a parte de periféricos do computador, partes do computador. Tudo que a gente está vendo aqui, né, vai ter aí a forma de entrada de dados do computador, tá ok? Quando você usa um teclado, que você digita dia, o que vai para a tela, né, o que a gente vê na tela dia,
é um conjunto de códigos, tá bom? Mas na tela ele desenha o caractere, ele desenha a letra, literalmente. Eu tenho aqui, ó, para vocês verem, ó, o HD é onde os dados são guardados. Eu tenho aqui a memória do computador. A memória RAM é onde os dados ficam disponíveis. Eu tenho aqui, ó, a entrada do teclado USB, onde os dados entram. Pessoal, e tudo isso vai chegar até a CPU, o processador. Tudo será calculado. Todo esse processo de calcular, de mandar, de receber, é tudo eletrônico, né? Então, são sinais elétricos, né? Então, a forma da gente poder manter esses dados aí é através do sistema binário, tá bom? Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar depois uma imagem no WhatsApp, que vai ser a tabela ASCII, tá? Eu vou mandar, entre hoje e amanhã, eu vou mandar a tabela ASCII para vocês e vou mandar um arquivo que é o sistema kbytes, gigabytes, megabytes. Aí, depois que eu mandar a tabela ASCII, eu vou mandar uns códigos para vocês. Eu vou mandar letras e vou mandar números binários. E aí vocês vão me falar o que eu estou mandando, tá bom? Quando eu mandar números binários, você vai escrever as letras que correspondem àqueles números. E quando eu mandar letras, você vai me devolver no WhatsApp, tá? Você vai me devolver no WhatsApp os números binários, tá bom? Eu vou pedir que vocês façam isso numa folha, no caderno. Aí você vai tirar a foto da folha e vai mandar para mim, tá certo? Então, como a atividade que a gente vai fazer vai ser a trabalho dessa parte de números binários, tá? E aí a gente vai falar então depois do sistema eletrônico, das placas do computador. Aqui eu tenho para vocês o modelo de uma placa-mãe, tá? Como aqui essa central aqui é a placa-mãe, e aí a gente percebe que tudo está ligado à placa-mãe, tá bom? Eu vou finalizar então a nossa aula aqui e aí eu passo a atividade para vocês então. Lembrando, a atividade vai ser uma conversão de dados. Olha que interessante. Nós vamos converter dados como se nós fôssemos a máquina, tá bom? Alguma pergunta, Pedro? Não, Não? Tudo bem, Luiz? Então, não, nenhum. podemos encerrar aqui, então, gente? Podemos. Ah, legal. Então, pessoal, eu vou, então, mandar para vocês. Se vocês não mandarem ainda hoje, fiquem de olho, que provavelmente amanhã eu devo estar mandando, tá bom, gente? Ok? Obrigado, então. Um bom fim de semana para vocês, tá? Pra você também. Valeu, Obrigado, até você mais. também. Tchau, tchau.